Dogma e Ritual de Alta Magia, de Eliphas Levi. Capítulo 4. Livro de Dogma. Primeira parte. Dalet. D. O tetragrama. Gevurah. Recede. Porta librorum. Elementa. Há na natureza duas forças que produzem um equilíbrio, obedecendo os três tão somente a uma única lei. Eis aqui o ternário resumindo-se na unidade e, somando a ideia da unidade, a do ternário. Atinge-se o quaternário, primeiro número quadrado e perfeito, manancial de todas as combinações numéricas e princípio de todas as formas. Afirmação, negação, discussão, solução. Tais são as 4 operações filosóficas do espírito humano. A discussão concilia a negação com a afirmação, tornando-se necessárias uma à outra. Por essa razão, o ternário filosófico, ao ser produzido a partir do binário antagônico, complementa seu quaternário com a base quadrada de toda a verdade. Em Deus, segundo o dogma consagrado, há 3 pessoas, e essas 3 pessoas não são senão um único Deus. 3 e 1 fornecem a ideia de 4, porque a unidade é precisa para explicar os 3. Assim, em quase todos os idiomas, o nome de Deus é composto de 4 letras, e em hebraico, essas 4 letras tornam-se somente 3, porque existe uma que se repete 2 vezes, aquela que expressa o verbo e a criação do verbo. 2 afirmações tornam possíveis ou necessárias 2 negações correspondentes. O ser possui significação, o nada não a possui. A afirmação como verbo produz a afirmação como realização ou encarnação do verbo, e cada uma dessas afirmações corresponde à negação de sua contrária. Também resulta que, conforme dizem os cabalistas, o nome do demônio é composto de letras invertidas de Deus ou do bem. Esse mal é o reflexo perdido ou a miragem imperfeita da luz na sombra. Porém, tudo que existe, seja o bem, seja o mal, seja na luz, seja na sombra, existe e se revela pelo quaternário. A afirmação da unidade supõe o número 4, caso essa afirmação tenha de retornar à própria unidade, como um círculo vicioso. Assim, pois, o ternário, como já sabemos, se explica pelo binário e se resolve pelo quaternário, que é a unidade quadrada dos números pares e a base quadrangular do cubo, unidade de construção, de solidez e de medida. O tetragrama cabalístico Iod-Hevá expressa Deus na unidade e a humanidade em Deus. Os 4 pontos cardeais astronômicos são, relativamente a nós, o sim e o não da luz, o oriente e o ocidente, o sim e o não do calor, o sul e o norte. O que se encontra na natureza visível revela, como já dissemos, segundo o dogma único da Cabala, o que se encontra no domínio da natureza invisível ou das causas secundárias, todas proporcionais e análogas às manifestações da causa primeira. Assim, essa causa primeira é sempre revelada pela cruz. A cruz, sim, essa unidade composta de 2, que se divide em outros 2 para formar 4. A cruz é essa a chave dos mistérios da Índia e do Egito, o tal dos patriarcas, o signo divino de Osíris, os tauros dos gnósticos, a chave de abóbada do templo, o símbolo da maçonaria oculta. A cruz, esse ponto central da conjunção dos ângulos retos de 2 triângulos infinitos. A cruz,
que no idioma francês parece ser a raiz primitiva e o substantivo fundamental do verbo crer e do verbo crescer, reunindo desse modo as ideias da ciência, da religião e do progresso. Em francês, cruz é croix, análogo a croire, crer, e croitre, crescer. O grande agente mágico se revela por 4 espécies de fenômenos e foi submetido às medições da ciência profana sob 4 nomes: calor, luz, eletricidade, magnetismo. Foram-lhe dados também os nomes de tetragrama, de Inri, de Azot, de éter, de Od, de fluido magnético, de alma da terra, de serpente, de Lúcifer e etc. O grande agente mágico é a 4ª emanação da vida, princípio de que o Sol é a 3ª forma. Ver os iniciados da escola de Alexandria e o dogma de Hermes Trismegisto. De maneira que o olho do mundo, como chamavam os antigos, é a miragem do reflexo de Deus, assim como a alma da terra é um olhar permanente do Sol, o que a terra recebe e conserva por impregnação. A lua concorre que essa impregnação da terra, fazendo retroceder para ela uma imagem solar durante a noite, de modo que Hermes teve razão ao dizer, referindo-se ao grande agente: o sol é seu pai, a lua é sua mãe. Em seguida acrescentou: o vento o trouxe em seu ventre, porque a atmosfera é o recipiente e como o crisol dos raios solares, por meio dos quais se forma essa imagem viva do sol que penetra até as entranhas da terra, vivifica, fecunda e determina tudo quanto se produz em sua superfície, por seus eflúvios e suas correntes contínuas, análogas àquelas do próprio Sol. Esse agente solar está vivo por 2 forças contrárias, uma de atração e outra de projeção, o que leva Hermes a dizer que sempre sobe e desce. A força de atração se fixa sempre no centro dos corpos e a da projeção nos contornos ou em sua superfície. É devido a essa dupla força que tudo é criado e tudo subsiste. Seu movimento é um enrolamento e um desenrolamento sucessivo e indefinidos, ou melhor, simultâneos e perpétuos, por meio de espirais de movimentos contrários que não se encontram nunca. Trata-se do mesmo movimento do Sol, que atrai e repele ao mesmo tempo todos os demais astros de seu sistema. Conhecer o movimento desse Sol terrestre de forma a poder aproveitar suas correntes e dirigi-las é ter cumprido a grande obra e é ser o Senhor do mundo. Armado de tal força, podeis vos fazer adorar a multidão ignorante, vos crerá Deus. O segredo absoluto dessa direção foi possuído por alguns homens e pode ainda ser descoberto. É o grande arcano mágico, dependendo de um axioma incomunicável e de um instrumento que é o grande atanor dos hermetistas do mais elevado grau. O axioma incomunicável está encerrado cabalisticamente nas 4 letras dos tetragramaton, dispostas no modo abaixo. Nas letras das palavras Azot e Inri, cumpre frisar que, esotericamente, nas letras Inri, não são as iniciais de Jesus de Nazaré, rei dos judeus, mas sim de Igne, Natura, Renovatur e Integra. Pelo fogo a natureza se renova integralmente. Escritas cabalisticamente e no monograma de Cristo, tal como estava bordado no lábaro, e que o cabalista Postel interpreta pela palavra rota, da qual os adeptos formaram o tarô ou tarot, repetindo depois a primeira letra, para indicar o círculo e dar a compreender que a palavra está invertida. Toda a ciência mágica se apoia no conhecimento desse segredo. Conhecê-lo e usar dele, se servir,
é a onipotência humana. Porém, revelá-lo a um profano é perdê-lo. Revelá-lo igualmente a um discípulo é abdicar em favor desse discípulo, o qual, a partir desse momento, tem direito de vida e morte sobre seu próprio iniciador. Falo do ponto de vista mágico, e o matará, seguramente, ante o temor de morrer, por sua vez, por suas mãos. Isso não tem nada de comum com os atos qualificados de assassinato na legislação criminal. A filosofia prática que serve de base e ponto de partida para nossas leis não admite fatos gerados por feitiços e influências ocultas. Penetramos aqui nas mais estranhas revelações e esperamos ser alvo de todas as incredulidades, e de não poucos, dar de ombros por causa do fanatismo incrédulo. Porque a religião voltairiana também tem seus fanáticos a despeito de o ser contra as grandes sombras, que devem vagar agora lastimosamente nas covas do panteão. Tanto quanto o catolicismo, forte em suas práticas e envaidecido com seu prestígio, canta o ofício dos defuntos sobre suas cabeças. A palavra perfeita, aquela que é adequada ao pensamento que exprime, contém sempre virtualmente ou por suposição quaternário a ideia de suas três formas necessárias e correlativas e também a imagem da coisa expressa com os três termos do juízo que a qualifica. Quando digo o ser existe, afirmo implicitamente que não existe o nada. Uma altura, uma largura, que a altura divide geometricamente em dois, e uma profundidade separada da altura pela intersecção da largura. Eis aqui o quaternário natural composto de duas linhas que se cruzam. Há também na natureza 4 movimentos produzidos por duas forças que se sustentam mutuamente por meio de sua tendência em sentido contrário. Ora, a lei que rege os corpos é análoga e proporcional à que governa os espíritos. E essa é a manifestação também do segredo de Deus, ou seja, do mistério da criação. Supõe um relógio com duas molas paralelas com uma engrenagem que as faz mover e opera em sentido contrário, de modo que, quando uma se afrouxa, pressiona a outra. O relógio assim construído se dará corda automaticamente e terás descoberto o movimento contínuo. Essa engrenagem deve ser para 2 fins e de uma grande precisão. É impossível de ser descoberta? Não cremos. Entretanto, quando algum homem a tiver descoberto, tal homem poderá compreender por analogia todos os segredos da natureza, progresso na razão direta da resistência. O movimento absoluto da vida é, assim, o resultado contínuo de duas tendências contrárias que não se encontram jamais em oposição. Quando uma delas parece ceder à outra, é uma mola que toma força e pode certamente inspirar e confiar em uma reação, da qual é bastante possível prever o momento e até determinar o caráter. Foi assim que, na época de maior fervor do cristianismo, o reinado do anticristo foi conhecido e predito. Entretanto, o anticristo preparará e determinará a nova vinda e o triunfo definitivo do homem-deus. Essa é, uma vez mais, uma conclusão rigorosa e cabalística contida nas premissas evangélicas. Assim, a profecia cristã contém uma revelação quádrupla. Primeiro, queda do antigo mundo e triunfo do evangelho sobre a primeira vinda. Segundo, grande apostasia e vinda do anticristo. Terceiro, queda do anticristo e retorno das ideias cristãs. Quarto, triunfo definitivo do evangelho ou segunda vinda, designada como o nome do juízo final. Essa profecia quádrupla contém, como se pode ver, duas afirmações e duas negações. A ideia de duas ruínas ou mortes universais e de dois renascimentos, porque a toda ideia que surge no horizonte social pode-se atribuir, sem receio de incorrer em erro, um Oriente e um Ocidente, um Zênite e um Nadir. É por isso que
A cruz filosófica é a chave da profecia e pode abrir todas as portas da ciência, com o pentáculo de Ezequiel, cujo centro é uma estrela formada pelo cruzamento de duas cruzes. Não é a vida humana formada também dessas 4 fases ou transformações sucessivas: nascimento, vida, morte e imortalidade? O que se observa aqui, que a imortalidade da alma, necessitada como complemento do quaternário e cabalisticamente provada pela analogia, que é o dogma único da religião verdadeiramente universal, é a chave da ciência e a lei inviolável da natureza. A morte realmente não pode ser um fim absoluto, assim como o nascimento não é um começo real. O nascimento prova a pré-existência do ser humano, visto que nada pode ser produzido a partir do nada. E a morte prova a imortalidade, visto que o ser não pode cessar de ser como o nada não pode deixar de ser de não ser. Ser e nada são duas ideias absolutamente incompatíveis. Considerando-se a seguinte diferença, que a ideia do nada, ideia completamente negativa, emana da própria ideia do ser, na qual o nada nem sequer poderia ser compreendido como uma negação absoluta, enquanto que a ideia do ser jamais pode ser aproximada da ideia do nada, e menos ainda dele emergir. Afirmar que o mundo saiu do nada é proferir um monstruoso absurdo. Tudo que é procede do que era. Consequentemente, tudo que é não poderia jamais deixar de o ser. A sucessão de formas se produz por meio das alternativas do movimento. São fenômenos da vida que se subsistem uns aos outros sem se destruir. Tudo muda, mas nada perece. O sol não morre quando desaparece no horizonte. As formas, mesmo as mais móveis, são imortais e subsistem sempre na permanência de sua razão de ser, que é a combinação da luz com as potências de agregação das moléculas da substância primeira. Assim se conserva no fluido astral e podem ser evocadas e reproduzidas mediante a vontade do sábio, como veremos brevemente ao tratarmos da segunda vista e da evocação das lembranças em necromancia e em outras operações mágicas. Retornaremos também ao tema do grande agente mágico no capítulo 4 do ritual, onde finalizaremos a indicação dos caracteres do grande arcano e os meios de se apoderar desse formidável poder. Digamos aqui algumas palavras acerca dos 4 elementos mágicos e dos espíritos elementais. Os elementos mágicos são na alquimia o sal, o mercúrio, o enxofre e o azoto. Na Kabbalah, o macroprosopo, o microprosopo e as 2 matrizes. Nos hieróglifos, o homem, a águia, o leão e o touro. Na física antiga, segundo os termos e as ideias vulgares, o ar, a água, a terra e o fogo. Sabe-se em ciência mágica que a água não é água comum, que o fogo não é simplesmente o fogo que arde, etc. Essas expressões ocultam um sentido mais elevado. A ciência moderna decompôs esses 4 elementos dos antigos e descobriu muitos corpos que se pretendem simples. O que é simples é a substância primeira e propriamente dita. Só há, portanto, um elemento natural, e esse elemento se manifesta sempre pelo quaternário em suas formas. Conservaremos, portanto, a sábia distinção das aparências elementares admitidas pelos antigos, e reconheceremos o ar, a terra, a água e o fogo como os 4 elementos positivos e visíveis da magia, o sutil e o denso, o dissolvente rápido e o dissolvente lento, ou os instrumentos do calor e do frio, formam, em física oculta, os 2 princípios positivos e os 2 princípios negativos do quaternário, e devem se
ser representados assim: norte, Azote, a águia, o ar; sul, o sol, o touro, a terra; leste, o mercúrio, o homem, a água; oeste, o enxofre, o leão, o fogo. Assim, a terra e o ar representam o princípio masculino. O fogo e a água referem-se ao princípio feminino, visto que a cruz filosófica dos pentáculos é, como já dissemos, um hieróglifo primitivo e elementar do lingam dos gimnosofistas. A essas 4 formas elementares correspondem as 4 ideias filosóficas seguintes: o espírito, a matéria, o movimento, o repouso. Toda ciência está efetivamente na inteligência dessas 4 coisas que a alquimia reduz a 3: o absoluto, o fixo, o volátil. O que a Cabala refere é a própria ideia de Deus, que é razão absoluta, necessidade e liberdade, tríplice noção expressa nos livros ocultos dos hebreus, sob os nomes de Keter, de Hokmah e de Binah. Para o mundo divino, de Tiferet, de Hesed e de Gevurah no mundo moral. E, enfim, de Resod, Hod e Netzah no mundo físico. E com o mundo moral está encerrado na ideia de reinado ou Malkut. Explicaremos no 10º capítulo deste livro essa teogonia tão racional quanto sublime. E agora, sendo chamados os espíritos criados à emancipação por meio da prova, são colocados desde seu nascimento entre essas 4 forças, 2 positivas e 2 negativas, com a faculdade de admitir ou de negar o bem e escolher a vida ou a morte, encontrar o ponto fixo, isto é, o centro moral da cruz, é o primeiro problema submetido a eles para sua resolução. Sua primeira conquista deve ser a de sua própria liberdade. Começam, pois, por ser arrastados uns para o norte, outros para o sul, alguns à direita e outros à esquerda, e enquanto não são livres, não podem utilizar a razão nem encarnar de outra maneira, a não ser sob formas animais. Esses espíritos não emancipados, escravos dos 4 elementos, são os que os cabalistas chamam de demônios elementais e habitam os elementos que correspondem ao seu estado de servidão. Existem, portanto, realmente silfos, ondinas, gnomos e salamandras, uns errantes e tratando de encarnar, outros já encarnados e vivendo na terra. Estes são os homens viciosos e imperfeitos. Voltaremos a esse tema no capítulo 15, onde nos ocupamos dos encantamentos e dos demônios. Também é uma tradição de física oculta o que levou os antigos a observar a existência das 4 idades do mundo, com a reserva de não dizer ao vulgo que essas 4 idades deviam ser sucessivas como as 4 estações do ano e se renovar como as estações se renovam. Assim, a idade de ouro transcorreu e ainda está por vir. Entretanto, tudo isso concerne ao espírito de profecia, e a ele nos referiremos no capítulo 9, que trata do iniciado e do vidente. Agreguemos agora a unidade ao quaternário, e teremos conjunta e separadamente as ideias da síntese e da análise divinas, o Deus dos iniciados e o Deus dos profanos. Aqui, o dogma se populariza e se faz menos abstrato. O grande hierofante intervém.